Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, em comunidade, nos alimentemos da palavra e peçamos a Deus que nos faça mais próximos e fraternos. Então, que nós possamos celebrar as liturgias com alegria. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 8. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestir de luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, agora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vocês, esse tal que tem precedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, e entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e de verdade. Então, na primeira leitura, encontramos com um caso de incesto, diz o apóstolo. Diante da reação da comunidade, Paulo a admoesta. Assim, para testemunharmos a Cristo ressuscitado, é necessário deixar para trás o velho fermento da malícia e da iniquidade e ser um pão ázimo da pureza e da verdade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Aconteceu um dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. E o homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Então, no Evangelho, Jesus ensina curando um homem cuja mão era ressequida. A mão seca do homem simboliza toda a fragilidade, vulnerabilidade e as incapacidades da pessoa humana que Cristo veio resgatar. Os mestres da lei e fariseus, maliciosos e iníquos, são aqueles que questionam Jesus sobre o descanso sabático. O Senhor apresenta o pão ázimo da sua vida e ministério. Jesus salva o homem da sua paralisia. Então, que nós possamos sempre espalhar essa boa nova de Cristo a todos e sempre acolher a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.